estávamos tendo aqui na salinha sobre geomorfologia. Lembra que nós falamos sobre a tabela geológica? Então, dentro de geomorfologia, nós vamos continuar com a estrutura interna da Terra e com a formação e o ciclo das rochas. Vamos lá? Bom, primeiro, quando nós pegamos aqui a composição da Terra, é como se estivessem pego um pedacinho do nosso planeta, sabe como uma fatia de bolo? Vamos prestar atenção nessa imagem aqui, ó. Essa fatia de bolo aqui seria uma fatia do nosso planeta. É que os cientistas criaram um modelo para que a gente possa entender esse funcionamento. E como que eles chegaram a esse modelo aqui? Obviamente, nenhum cientista chegou até o núcleo do planeta. O máximo que o homem já conseguiu percorrer foi essa distância aqui da crosta, essa parte sólida, mais ou menos uns 15 quilômetros de profundidade. Isso na Rússia. Hoje existem estudos tentando chegar pelo menos próximo ao manto, mas ainda não conseguimos. Então, esses estudos todos estão pautados na física do nosso amigo Cavaco, os estudos ali da sismicidade do planeta, sabe as ondas sísmicas? Então, hoje, a física já nos mostra que essas ondas sísmicas, elas têm uma velocidade diferenciada, em parte sólida e em parte pastosa. Daí, esse modelo aqui do nosso planeta. Então, vamos lá, pegando esse modelo. Primeiro, nós temos a litosfera ou crosta terrestre, que é a parte sólida, que vai aí variar de uns 65 a 70 quilômetros de profundidade. Mas como chegar a essa espessura da crosta? Então eu tenho que pensar aqui, desde a mais alta montanha, o Everest, até a maior profundidade dos oceanos, para pegar aqui essa crosta. Então a crosta, ela compreende tanto as terras emersas, acima do nível do mar, quanto as terras imersas, abaixo do nível do mar. A crosta, por sua vez, ela está dividida aqui, ó, no cial e no cima. O cial é essa parte mais superficial do planeta, onde nós estamos, solo, subsolo. Cial vem de silício, uma grande quantidade de silício aqui. E o Si e o Al de alumínio. Então, o cial é composto principalmente por silício e alumínio. O cima, também na crosta, é a parte interna da crosta terrestre, a maior profundidade, que nós não chegamos a ter. Né? Na verdade, Si de silício e o Mar aqui de magnésio, grande quantidade de silício e magnésio. Então, isso é a crosta do planeta, a parte sólida do planeta, tá certo? Depois dessa crosta, vai vir o manto. O manto do planeta é constituído de magma, e o manto é a parte mais espessa do planeta. O magma é um material pastoso, incandescente, com temperaturas muito elevadas. Tá? Então aqui eu tenho o manto desse planeta, certo? Vamos lembrar que no princípio, lá nos primórdios, há 4,5 bilhões de anos, o planeta era todo um magma. Ali no Adeano, lembram disso? Adeano, que vem de Hades, o deus do submundo, né? Então esse manto do planeta, ele tem importância muito grande, inclusive na dinâmica das placas tectônicas, que nós vamos ver numa aula posterior, certo? Esse material pastoso e incandescente. E depois tem o núcleo do planeta. O núcleo pode ser chamado de NIF. Por que NIF? O que os cientistas acreditam? Que lá ainda no Adeano, há cerca de 4,5, 4 bilhões de anos, os materiais mais densos do planeta começaram a se concentrar, formando esse núcleo. E quais os materiais mais densos? O níquel e o ferro. Daí podemos chamar de NIF. O que eles acreditam? Eles acreditam que o núcleo externo, essa partezinha aqui, ele seja liquefeito, em temperaturas muito elevadas. E que o núcleo interno, ele seja sólido. E por que sólido? Porque o núcleo interno, ele está sujeito, dizem eles, a uma grande pressão e grande temperatura. Essa grande pressão e grande temperatura fez com que esse líquido interno ficasse sólido. Então, a teoria é que o núcleo interno sólido, ele gira em torno do núcleo externo
que é liquefeito. Ao girar, essa energia do núcleo externo liquefeito, ela vai passar para o manto, material pastoso. E aí nós vamos ter aqui as chamadas correntes convectivas do manto. E essas correntes convectivas do manto, elas vão ser fundamentais para a movimentação das placas tectônicas. E onde estão essas placas tectônicas? Elas vão ficar aqui, ó, na astenosfera, que é essa camadinha que fica entre a crosta e o manto, certo? Daí essa movimentação das placas tectônicas. Entendido até aí? Bom, o que nós temos então? Visto isso, nós vamos ter aqui, só apagando rapidinho, as descontinuidades. Vejam só, se eu pegar cada camada dessa do planeta, crosta, manto, núcleo, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui uma zona de transição, que são as descontinuidades. Essas descontinuidades, inclusive, eles conseguiram identificar daquilo que eu disse lá no início, lembra? Das ondas sísmicas que têm velocidades diferentes no material pastoso, no material sólido. E aí nós temos duas descontinuidades principais aqui. A primeira é essa aqui, ó. A descontinuidade de Mohorovic. Os vestibulares gostam disso aqui, ó, descontinuidade de Moho, tá? M-O-H-O. Inclusive, você pode escrever isso em prova sem problema algum. Essa descontinuidade de Mohorovic, ela vai ficar a mais ou menos a uns 30 quilômetros de profundidade. Ela está aqui entre a crosta e a parte superior do manto. Então, vai ser aquela zona de transição, onde termina a crosta, começa o manto, certo? A descontinuidade de Gutenberg é uma outra também que os vestibulares gostam, vocês têm que ficar atentos. Ela vai ficar mais ou menos a uns 2.900 quilômetros entre o manto inferior e o manto superior. Olha só, o manto tem essa parte pastosa, tá? Então aqui essas descontinuidades, elas vão identificar, né, a transição entre uma camada e outra do planeta Terra, certo? Lembrando, meninos, isso aqui é um modelo. Amanhã esse modelo pode ser modificado, né? Mas é um modelo que hoje vigora e que vocês têm que ficar atentos a ele. Então, só vamos voltar aqui, ó. Nós temos a crosta do planeta, que é a parte sólida. Temos aqui o manto do planeta, que é a parte pastosa, incandescente, e a maior constituição dele. E o núcleo do planeta, tá? Que começou a se formar ainda lá no Aderano, nos primórdios aí, da formação do planeta Terra. Certinho? Bom, dito isso, vamos lá. Vamos pensar na formação das rochas. Lembrando primeiro que rocha é a agregação de um ou mais minerais. Minerais se agregam, se juntam, nós temos uma rocha se formando, certo? E o primeiro grupo de rochas que se formou foram as rochas magmáticas. Então lembrem do nome, magmática vem de quê? Magmática vem de magma, aquele material pastoso ali do manto. As rochas magmáticas, elas também podem ser chamadas de ígneas. E ígnea, que vem de fogo, origem grega, né, incandescente. E aí, como é que vai se formar uma rocha magmática? Esse magma, esse material pastoso, que provém do manto, ele vai arrefecer. O que é arrefecer? Ele vai resfriar e solidificar. Esse resfriamento e solidificação vai originar, então, essa rocha magmática. Porém, o que a gente não pode esquecer? Esse resfriamento, essa solidificação, ele pode acontecer de várias formas. Então, uma delas aqui, ó, ele pode acontecer lá no interior da crosta. Veja bem aqui essa imagem. Eu tenho aqui, ó, uma área vulcânica, uma câmara magmática no interior da crosta, a grande profundidade, certo? Então, vulcão aqui na erupção, aqui não. Aqui no interior da crosta, você tem uma câmara magmática e esse magma vai lentamente, em grande profundidade, se resfriando. À medida que ele resfria, ele vai se solidificando. E como o processo é lento, ele forma cristais, macrocristais, grandes cristais.
E isso vai dar, posteriormente, uma beleza a essa rocha. Então, essa rocha magmática, que é originária do resfriamento e solidificação do magma, lá no interior da crosta, ela é chamada de quê? Rocha magmática intrusiva, de interior. Plutônica, é um adjetivo também, é um sinônimo, na verdade. É plutônica, em homenagem a Plutão, o deus romano, que é o mesmo Hades, só que o deus grego. Então, Plutão, também deus do submundo, é homenagem, interior, não é isso? Ou abissal. O que é abissal? Abissal, grande profundidade. Então, olha, associa aí para você poder se lembrar na hora de uma prova. Então, a rocha ela é intrusiva, ela é plutônica, ela é abissal, tá? Então, o resfriamento foi lento, lá no interior da crosta. E qual a rocha que nós temos aí, mais comum, que a gente usa no dia a dia? O granito, certo? O granito que nós temos aí em construções, revestimentos de parede, pisos, é uma rocha resistente. E aqui tem uma característica de uma rocha magmática. Ela é uma rocha resistente. Ela é uma rocha cristalina. É uma informação que você não pode se esquecer. Ah, mas peraí, então vamos lá. Essa rocha se formou no interior da crosta, em grande profundidade. Sim. Como é que ela chegou aqui? Como ela veio parar aqui na superfície? Ela veio parar aqui na superfície principalmente por um processo chamado de epirogênese. Não é isso? E na epirogênese houve o soerguimento dessas rochas devido a uma pressão vertical provocada pelo movimento de placas tectônicas. Então ela vem lentamente chegando à superfície. Se pegarmos a nossa região aqui de Minas, Espírito Santo, Sudeste de maneira geral, nós temos muita rocha de granito que se formou há bilhões de anos, lá no pré-cambriano. Lembra aí? Nós falamos ali a respeito na tabela geológica. Então, uma formação muito antiga que nós temos aqui hoje na nossa superfície e que é explorada. Tá, mas tem granito de toda cor, não tem? Eu quero fazer uma reforma na minha casa e vou comprar um granito para colocar ali na pia da minha cozinha. E tem granito escuro, tem granito mais claro, esverdeado, preto, com tons de rosa. Por quê? Se granito é resultado desse resfriamento. Rocha é uma agregação de minerais? Então, a cor do granito vai depender dos minerais que se agregaram para originar. Daí, essa variação de cores. Certinho? Bom, mas além das magmáticas intrusivas, aquela do interior, nós vamos ter também aquelas rochas magmáticas que são resultado do resfriamento do magma de uma forma bem mais rápida. Aqui, ó, um vulcão. Olha que coisa bonita, né? Majestosa. Um vulcão entra em erupção. Quando ele entra em erupção, ele vai liberar um material piroclástico. Ele pode ser cinza, fumaça, rocha, mas tem a lava, não tem lava vulcânica, não é isso? Essa lava, ela vai entrar em contato com as intempéries, com a superfície, e vai resfriar. E o resfriamento vai ser rápido, certo? Então, olha, pode ser um vulcão que entrou em erupção, pode ser, de repente, uma fresta, que se abriu na crosta do planeta devido a um avalo sísmico, e aquele magma, aquela lava que chegou à superfície, ela extravasou, ela se espalhou. E aí essa lava que se espalha, ela também vai resfriar rapidamente. Então lá no fundo do oceano, você vai ter uma erupção vulcânica ali no fundo do oceano, e aquela lava em contato com a água resfria rapidamente. Aí o que nós vamos ter? Uma rocha magmática extrusiva, externo, muito rápido, tá? Ou vulcânica, ou efusiva. Isso tudo vem de exterior. Então, esse resfriamento, como ele é muito rápido, ele é na superfície, ele não vai dar tempo de se formar grandes cristais. Formam-se microcristais. Aí a rocha não vai ter tanta beleza, mas são rochas importantes no nosso dia a dia. Por exemplo, basalto. Brasil. Onde nós encontramos muito basalto no Brasil? Sul do Brasil. Se nós voltarmos à tabela do tempo geológico, nós vamos pegar ali a era mesozoica, a era dos dinossauros. O que acontece? Uma movimentação das placas tectônicas.
E aí nós vamos ter no sul do Brasil o maior evento geológico registrado na história do planeta nesse sentido, que foi ali o derramamento basáltico do sul do Brasil. Né? As placas se afastaram, placas sul-americana e africana, não é isso? O magma foi extravasando, porque tiveram rupturas ali na rocha do sul do nosso território. Então ali tem muito basalto. Vamos pegar nossas ilhas, Noronha, Martim Vaz, Penedo de São Pedro e São Paulo, nossas ilhas oceânicas, elas também são constituídas de basalto, o assoalho oceânico. E no dia a dia, como que o basalto é utilizado? O basalto é utilizado, por exemplo, em calçamento de ruas, é uma rocha resistente, então explora-se o basalto, vamos calçar as ruas, a fabricação de cimento, né? Por exemplo, o basalto é utilizado aí. Então veja, o que eu não posso esquecer aqui? Rochas magmáticas, sejam elas intrusivas no interior da crosta, formação, sejam elas extrusivas, resfriamento rápido, elas são importantes economicamente, utilizadas no nosso dia a dia. Isso aqui foi produzido, está sendo produzido pela natureza, lentamente, certo? Então tem que dar importância a esse processo de formação aí. Lembrando mais, essas rochas, elas são encontradas principalmente em estruturas geológicas de escudos cristalinos. E repetindo, o Brasil tem muito dessas rochas, tá? Cerca de 36% do nosso território é constituído de estruturas de escudos cristalinos, onde vamos encontrar uma grande quantidade dessas rochas magmáticas. Certinho? Bom, mas o que mais? Além das magmáticas, temos aqui as sedimentares. Veja esse exemplo aqui, ó, de rocha sedimentar. Faz lembrar uma taça, não é? Porque esse aqui foi esculpido pelo vento, que é um agente exógeno, externo. O vento foi esculpindo aqui essa rocha que se formou ao longo do tempo. Aqui, tá lá em Ponta Grossa, no Paraná. Tá? Essas rochas sedimentares também podem ser chamadas de estratificadas. O que é estrato? Camadas de rochas. Então, como é que se forma uma rocha sedimentar? Estratificada. Sedimento te lembra o quê? Resto. É isso? Então, para se ter uma rocha sedimentar, diferente da magmática que vem ali, daquele resfriamento do material do interior da Terra, tem que ter uma rocha pré-existente, já tem que existir uma rocha, certo? E essa rocha pré-existente pode ser uma sedimentar, que vai dar origem a outra sedimentar, pode ser uma metamórfica, que vamos falar daqui a pouquinho, e pode ser uma magmática. Ou seja, qualquer grupo de rocha vai formar uma sedimentar. Então, como que acontece esse processo? Tem uma rocha pré-existente. Por exemplo, essa rocha pré-existente, ela vai passar por um processo de intemperismo. Intemperismo, sinônimo para essa palavra aqui, é meteorização. Intemperismo ou meteorização. O que é isso? Se rocha é agregação de minerais, o intemperismo é o processo contrário. Ocorre o intemperismo quando os minerais da rocha se desagregam. Aí, meu amigo, preste atenção. Esse intemperismo, ele pode ser de várias formas. O intemperismo pode ser químico. Por exemplo, ele pode ser físico ou mecânico, a mesma coisa. E ele pode ser intemperismo orgânico, certo? Então, olha, intemperismo químico, físico, mecânico ou orgânico. O que seria o intemperismo químico? Vamos pensar o seguinte: água. A água, no estado líquido, é o principal agente do intemperismo químico. Água tem sais e minerais. Rocha é agregação de minerais, certinho? Então vamos lá. Quando sais minerais da água entram em contato com os minerais da rocha, vai haver ali uma reação química e essa rocha passa por esse processo de intemperismo, ela fica suscetível a quê? A erosão, que é desgaste, certo?
Então, onde vai ser mais comum o intemperismo químico acelerado, mais rápido? Em áreas de climas mais úmidos. Então, por exemplo, pegue uma região equatorial, como a Amazônia, chuvas constantes, pega uma região subtropical, sul do Brasil, né? Chuvas mais regulares ao longo do ano, o intemperismo químico vai ser mais comum, vai ser mais acelerado. Pegue a nossa região aqui, período de primavera e verão, não chove mais. Então, nesse período, o intemperismo químico é mais acelerado. Então, o que você não pode esquecer? Água é o principal agente do intemperismo químico, tá? Fiquem atentos, beleza? O intemperismo físico, o intemperismo mecânico. Bom, o vestibular gosta de colocar assim, vento. Na verdade, o vento é o agente erosivo. Aqui, o intemperismo físico, nessa rocha que foi desgastada, o que vai acontecer? Duas situações. Vamos lá. Você pega aquele ambiente muito quente durante o dia, temperatura elevada. O que vai acontecer com os minerais da rocha? Dilata, certo? Aí vem a noite, a temperatura cai. O que acontece com os minerais da rocha? Contrário. Nesse processo, dilatar com maior temperatura, retrair com menor temperatura, vai acontecer intemperismo físico. Ninguém fica esperando ver uma rocha pulsando, não, tá, gente? Bom coração. Isso é internamente, tá? E aí vem o vento, vai acontecer a erosão e essa rocha vai ser desgastada. Então, onde eu vou ter esse intemperismo físico com essa variação de temperatura mais rápida? Regiões desérticas. O deserto é assim que acontece, né? Influência da continentalidade. Durante o dia, muito quente. Durante a noite, cai a temperatura. Pensa na areia do deserto. Por que tem tanta areia? Aquela areia no dia foi o quê? Rocha, certo? E aquela rocha, ela foi sofrendo intemperismo físico, ainda sofre. Processo rápido, veio o vento, desgastou, a erosão eólica e a areia está ali, certo? A areia um dia foi rocha, agora é solo arenoso, que um dia vai virar rocha novamente. Tá? Esse processo aí, ó, é um ciclo, certo? Aqui no Brasil, uma maneira mais, assim, efetiva, sertão nordestino. Só que você não pode ficar com uma dúvida aí. O sertão nordestino ocorre, mas ele não é tão rápido, porque lá a temperatura ela não vai variar tanto assim, né? A amplitude térmica de ar ela não é tão acelerada. Mas no sertão nordestino, o intemperismo físico é que vai prevalecer. Tanto é que o solo ali no sertão ele é um solo mais pedregoso, né? Uma característica dele, rico em nutrientes minerais, inclusive, propício para a agricultura, certo? Mas também, o intemperismo físico, mecânico, ele vai acontecer em regiões geladas, tá? Pega o Ártico, a Antártida, o gelo, né? Se eu pego, por exemplo, aqui esse copo, né? Olha, simples curso, enche d'água. Então, coloco lá no congelador, enche até a borda. Ó, a água, estado líquido. O que vai acontecer quando essa água congelar? Isso aqui não vai expandir? As moléculas não expandem? Bom, esse copo é um material resistente, mas poderia ser um material mais frágil. Quando isso aqui expandir, não pode rachar, romper. Então é mais ou menos isso que vai acontecer ali com a rocha. Você está lá na região ártica, Antártida, a rocha tem fissuras, a água está ali acumulada, aí de repente aquilo congelou, expandiu. Chega o período da primavera, aquele gelo vai derretendo, vai contrair. Então isso também leva ao intemperismo físico. Tá? É outra coisa que você não pode esquecer. Agora, o orgânico, na verdade, é o químico-biológico, é o físico-biológico que pega aqui essa questão do orgânico. Tá? Você vai ter ação de seres vivos, raízes das plantas, animais que liberam enzimas. Então a gente fica muito nesses dois primeiros aqui, certo? Então eu vou voltar. Eu tenho uma rocha pré-existente, de qualquer grupo, sedimentar, metamórfica, magmática. Essa rocha, ela vai sofrer intemperismo. Pode ser físico, pode ser químico, orgânico, biológico, não importa. O intemperismo desagrega os minerais da rocha. O que vai acontecer? Essa rocha fica sujeita à erosão. Erosão é desgaste, não é isso? Agente exógeno. Essa erosão pode ser provocada pela ação do vento.
Então ela pode ser eólica. Não é isso? Ação do vento. Essa erosão pode ser provocada pela chuva, erosão pluvial, ação da água da chuva. Essa erosão pode ser provocada pela água do rio, erosão fluvial. Não confunda uma coisa com a outra. Então aqui, ó, água do rio. Ela pode ser provocada pelo mar, pode ser provocada pela ação do homem, erosão antrópica ou acelerada. Então, qualquer agente exógeno, externo, pode provocar erosão. Esse material eridido, ele vai o quê? Ele vai ser transportado, também pela ação de um agente exógeno. E à medida que ele é transportado, ele é depositado em camadas, daí, ó, estratificadas, camadas. Uma camada se sobrepõe sobre a outra. Vai ter um peso, uma diagênese, certo? O peso de uma camada sobre a outra vai fazer com que haja uma litificação, ou seja, os minerais se agregam novamente. E aí eu tenho uma nova rocha, que é a rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, por sua vez, ela também está dividida em subgrupos. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui, gente. Dá para perceber, né, as variações de cores aqui? Camadas de sedimentos que foram se acumulando. E essas camadas de sedimentos foram se acumulando, né, com essas cores aqui nos tons de vermelho, laranja, devido aos minerais presentes ali e que deram essa coloração. Não sei se vocês percebem na parte superior mais rugosa, nessa parte inferior mais lisa, porque o vento está aqui, ó, agindo como agente erosivo, levando esses sedimentos para outros locais, depositando, e vai originar primeiro o solo, depois uma nova rocha sedimentar, certo? Então, essas rochas sedimentares, esse processo que eu acabei de falar com vocês, de a rocha sofrer intemperismo, erosão, transporte, deposição e litificação, é chamada de rocha sedimentar clástica, decrítica, são as mais comuns. Por exemplo, arenito. No Brasil tem muito arenito, que é uma rocha porosa, friável, a água infiltra, é importante para a formação dos lençóis freáticos, a formação dos aquíferos. Tá? Agora, vamos lá. Sabe naquele processo que os sedimentos vão se acumulando? Se nesse processo, à medida que os sedimentos se acumulam, houver o soterramento de vida animal, vegetal, é isso? Nós vamos ter uma rocha sedimentar orgânica. Olha o exemplo aí de uma rocha sedimentar orgânica, importante para a economia mundial, carvão mineral. Carvão mineral é uma rocha sedimentar orgânica, né? Apesar de extremamente poluente, está aí usado na indústria, certo? E temos as químicas. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Uma gruta, uma caverna, certo? Como é que isso aqui se forma? Você tem ali o calcário, que também é rocha sedimentar. O calcário tem muita calcita na constituição dele. Então, lembra do intemperismo químico? Tem o calcário, a calcita, a água vai infiltrar na rocha de calcário, porque ela é porosa, ela é sedimentar. Quando a água infiltra, os sais minerais da água, eles vão reagir com a calcita e vai ter uma precipitação de calcita. À medida que ela vai precipitando, ela vai destruindo, vamos dizer assim, essa rocha, fragmentando essa rocha, e lentamente vão se formando os esperiotemas. Olha bem, esperiotemas. O que são os esperiotemas? Os esperiotemas são aqui, ó, as estalactites, que pendem do teto. Então, estalactites, tites, teto. As estalagmites, que pendem do chão da caverna. E quando o estalactite se encontra com o estalagmite, vai formar uma coluna. Então, aqui tem os esperiotemas. Vestibulares gostam dessa explicação de formação de cavernas, tá? Então, para se formar uma caverna, uma gruta, você tem que ter uma área com todas essas especificações. Um relevo kárstico, calcário presente ali, uma área úmida, um intemperismo químico e essa precipitação de calcita formando aí
essas cavernas, essas grutas. Tá? Então aqui eu tenho uma rocha sedimentar também, só que agora é uma rocha sedimentar química, certo? Então, dentro das sedimentares, nós temos aqui as sedimentares clásticas, as sedimentares orgânicas e as sedimentares químicas, certo? Nesse contexto, além das magmáticas e das sedimentares, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui também as rochas metamórficas. Metamórfica lembra o que, meu amigo? Metamorfose. E o que é metamorfose? Mudança, transformação. Não é isso? Tá? Então, se eu pego uma rocha, para ela se transformar em metamórfica, o que eu preciso aqui? Primeiro, tem que ter também uma rocha pré-existente. Aí, no caso, uma magmática ou uma sedimentar. Essa rocha pré-existente, ela vai sofrer uma transformação devido à mudança de pressão e mudança de temperatura. Essa mudança de pressão e temperatura vai fazer com que esses minerais que constituem a rocha magmática ou sedimentar se reestruturem, se modifiquem. E aí temos uma rocha metamórfica. Veja só que interessante, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Rochas pré-existentes na parte superior. Na parte inferior, aquela proporcional à sua transformação. Então, por exemplo, calcário, rocha sedimentar, não é isso? O calcário formou-se de um acúmulo de sedimentos, belezinha? Passam-se os milhares de anos. Os minerais que constituem o calcário, devido à mudança de pressão e temperatura, se reestruturam. E aí eu vou ter o quê? Um mármore. Veja, calcário usado aí em construção, calcário usado em correção do solo. Aí eu vou ter outra rocha que é o mármore. E a rocha, mármore, metamórfica, ela herda uma característica do calcário que ela acaba sendo um pouco mais friável, porosa. Então foi a rocha usada para as esculturas, né? Sabe o brasileiro? Cuspido e escarrado, quando você parece com alguém. Então, esculpido em Carrara, brasileiro inventivo. Carrara é um mármore que nós temos ali na Itália, na cidade de Carrara, o mármore mais valorizado do mundo, né? O mais puro do mundo. Então, o mármore metamórfico, que se originou do calcário, que é sedimentar. Beleza? Aí tem o arenito, também sedimentar, poroso, certo? Um dia foi areia, que vira rocha. O arenito, mudança de pressão e temperatura, o que vai acontecer com ele? Ele vai se transformar no quartzito, olha os cristais de quartzo. Além de quartzito, o arenito também pode se transformar em ardósia. Sabe aquela rocha que o pessoal usa para revestimento de piso? Então, se eu pego uma ardósia e quebrar um pedacinho dela, onde tem umas camadinhas, aquelas camadinhas, a ardósia herdou aqui, ó, do arenito, que é a rocha sedimentar. Então, o arenito se transforma em quartzito, obviamente que ao longo dos milhares de anos. A argila, que é o solo, mas tem um argilito, que é a rocha, vai se transformar em xisto, que é outra rocha também metamórfica. E o granito, nós não falamos do granito? Rocha magmática intrusiva que se formou no interior da crosta. Então, gneiss. Gneiss todo mundo conhece como brita, sabe a brita de construção? Me dá aí um caminhão de gneiss, ninguém fala assim, vai comprar a brita. Então, veja só, vamos pegar aqui, Governador Valadares, nossa cidade vizinha, tem ali o Pico de Bituruna, o ponto turístico da cidade. O Pico de Bituruna, ele é um granito gneiss, ou seja, a formação original dele, no interior da crosta, magma resfriou em grande profundidade, ele chegou à superfície pela pirogênese e agora já está se transformando em gneiss. Se a gente esperar uns milhares de anos, ele vai ser todo gneiss. Tá? Bom, então eu tenho aqui. Vocês perceberam que isso aqui é um processo? É o chamado ciclo das rochas. Então, como que eu faço aqui? Como que eu percebo esse ciclo? Uma rocha vai dando origem a outra. É isso que você tem que compreender. Então, eu tenho aqui, ó, material original, o magma, passou-se, certo? Esse magma, ele passou por um processo de arrefecimento, resfriamento. Aqui no caso, no interior da crosta. O resfriamento lento,
formando macrocristais, uma rocha magmática intrusiva. Essa rocha magmática intrusiva, ela aflorou, ela chegou à superfície. Aqui na superfície, obviamente, ela vai ficar sujeita à meteorização. Lembra? Intemperismo? Os minerais se desagregam. E, obviamente, suscetível à erosão. O material erodido pelo vento, pela chuva, pelas geleiras, não importa, tá? Pela água do rio, ele vai ser transportado e depositado em camadas. Aqui na área continental, terras imensas, ou no fundo dos oceanos, terras imensas, certo? Esses sedimentos que foram transportados e depositados em camadas, eles vão sofrer o processo de diagênese, litificação, se agregam novamente e formam uma nova rocha. E rocha, meu amigo, sedimentar. Então, olha, uma magmática originou um sedimentar. Essa rocha sedimentar, por sua vez, passam-se milhares de anos, ela fica sujeita a mudança de pressão e de temperatura. Com essa mudança de pressão e temperatura, seus minerais se reestruturam, eu tenho uma nova rocha metamórfica. Então veja, era magma, que se transformou em magmática, que se transformou em sedimentar, que se transformou em metamórfica. Se por um acaso essa rocha metamórfica tiver contato com o material magmático, ela vai fundir, vira magma de novo. Mas veja só, sabe essa rocha metamórfica aqui, que se originou dessa sedimentar? Ela também não fica sujeita ao intemperismo e erosão? Então, evidentemente, essa rocha metamórfica vai originar outra sedimentar. Olha o ciclo aí, certo? Sabe dessa rocha magmática, que depois originou sedimentar? Ao mesmo tempo, ela também, devido à mudança de pressão e temperatura, se transformou em uma rocha metamórfica. Então, olha o ciclo aí acontecendo. Uma rocha origina outra. E eu quero lembrar a vocês que nesse processo de intemperismo e erosão, uma rocha dá origem a solo. Solo. Então, os nutrientes minerais presentes no solo vêm da rocha que originou, certo? Erosão natural é fundamental. Se não houvesse erosão, a natural, o planeta não teria solo, né? O planeta não teria rochas sedimentares, não teria petróleo, não teria carvão mineral. Então, erosão é um processo importante na formação do planeta. Entendido? Então, na próxima, a gente vai continuar ali com os movimentos de placas tectônicas e suas consequências. Espero que tenha sido interessante para vocês e qualquer coisa a gente se fala. Até mais! Podemos, Caraco? E aí, Jô? Estamos aqui invadindo o cenário, Shirley Souza. Shirley Souza. E aí, tá gostando? Olha só, sempre quis dizer isso, por favor, se vocês estão gostando, compartilhe, divulgue o canal. Dá um like. Nossa, muito youtuber, blogueirinha, tá? Mas aí, galera, estamos aí fazendo esses vídeos aí, né, para vocês terem esses acessos, não ficarem parados, neurônio ativado. E vamos seguindo aí. Um beijo. Curte e compartilha. Dá like.